Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade gloriosa, privilegiada, incomparável de estar aos teus pés e aprender de ti. Quando ouvimos uma palavra que é ministrada no culto, Senhor, na realidade, até aquele que está ministrando está sentando-se aos teus pés para ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, nós valorizamos a tua palavra mais que o ouro e a prata. E valorizamos ouvir a tua voz mais do que tudo, Senhor. Nós amamos a tua voz. Nós anelamos por tua voz. Nós desejamos a tua voz. Ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Venha falar conosco que estamos presencialmente aqui no culto. Venha falar com aqueles que vão ouvir através do YouTube, que vão ouvir através do Facebook, que vão ouvir em seus smartphones, ou vão ouvir através de um CD, ou vão ouvir através de um computador. Não importa a maneira que o Senhor vai usar para que essa palavra chegue aos corações. Que ao chegar, que eles ouçam, sejam ministrados por ti, abençoados, que o Senhor os envolva com teu amor, que o Senhor os envolva com teus braços de amor paterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre adorno e testemunho. A noiva de Cristo é uma noiva que se adorna e que testemunha. Mas que tipo de adorno e que tipo de testemunho? Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler do 5 ao 19. Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 19, diz assim. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração e de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer
todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Primeira coisa que o Senhor quer nos falar hoje, esta noite, é que o Senhor nos alerta sobre o falso ornamento, o falso adorno, e o que é o verdadeiro adorno da noiva. Estamos vivendo dias que há 2 tipos de adorno. Porque esse texto que nós acabamos de ler de Lucas 21 foi tanto para aquela época como é para hoje. E eu posso dizer sem medo que é muito mais para os dias de hoje, que está cada vez mais próximo da volta de Jesus. E hoje estão sendo oferecidos 2 tipos de adorno para o povo que se diz de Deus. Porque o mundo se adorna com as coisas do mundo. Mas a igreja está tendo 2 ofertas de adorno nesses dias. Hoje, nós, vidas, somos templo para Deus habitar. Eu volto a dizer, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em vidas, logo nós somos templos. A palavra de Deus diz que nós somos edifício, casa espiritual, nação santa, lugar onde Deus habita. Nós, cada um de nós que colocou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, somos santuário onde Deus habita. E qual tem sido a nossa ornamentação? Qual tem sido o nosso adorno? E eu não estou falando do batom que você usa, do terno que você usa, da saia que você usa, do sapato que você usa, de como está o seu cabelo. Porque por muito tempo a igreja se preocupou se a mulher deveria usar calça ou saia, se deveria usar brinco ou não, se o homem deveria estar lá no templo de terno e gravata ou não. E pouco importa isso para Deus. Santidade, unção e intimidade com Deus não tem nada a ver com nenhum desses itens. Então, o adorno que a palavra se refere não é o exterior. E aqui nós vemos que Jesus estava andando com os discípulos quando eles olharam o templo, que naquela época haviam as sinagogas, eram os templos. E durante muito tempo, quando eu ministrava lá no ministério infantil, que eu ministrei durante muito tempo para os professores e para as crianças, eu falava só das belas pedras, da edificação do templo. Mas o que me chamou a atenção aqui é que não são só belas pedras, mas fala de dádivas. E muito tem se rebatido o investimento material em templos. Chãos de mármore, altares bonitos, cortinas caras.
Mas não é só isso que o inimigo está usando para desviar a atenção do verdadeiro adorno. São as dádivas. Tem se falado muito hoje sobre prosperidade, sobre o cristão ser abençoado financeiramente, que você demonstra a sua intimidade com Deus pelo número de dádivas visíveis e palpáveis que você apresenta como recebidas de Deus. E até então tem se ocupado canais de televisão, programas de rádio, para as pessoas irem lá na frente e mostrarem qual o adorno que elas têm se adornado. Irmão, qual é o seu testemunho? Eu antes era empregada e agora sou patrão. Eu antes andava de fusquinha, agora eu tenho um BMW. Eu antes usava o mocassim da de Santini, agora eu uso o sapato da Mr. Cat. Eu antes tinha uma certa dívida no banco que estava financiada e eu estava conseguindo saldar com a graça do Senhor. Agora eu tenho dinheiro de montão. Se esse tipo de testemunho fizesse diferença em termos de santidade, intimidade com Deus e caráter em Deus, essa nação já teria sido salva. Então esse é o tipo de adorno que o inimigo está infiltrando como verdadeiro dentro da casa que se diz do Senhor. E essa é o adorno, o ornamento que a igreja está se vestindo. O adorno das belas pedras e das dádivas, que brilha aos olhos dos homens. O homem olha o testemunho do outro dizendo que antes andava de Fusca e agora anda de BMW. Opa, vou lá naquele lugar, porque eu também quero um BMW. Mas esse testemunho atrai as pessoas para o senhorio, para a beleza, para o desejar a intimidade com Jesus, ou atrai as pessoas a buscarem bênçãos? Será essa a ornamentação, o adorno da noiva? Quando eles mostraram o templo para Jesus, o que Jesus respondeu? É legal, né? Também acho, as pedras são bonitas. Que bom pelas dádivas, que lindos são esses templos. Não. Nós vemos aqui Jesus falar, estão vendo essas coisas? Vocês estão valorizando isso? Fiquem sabendo que isso tudo vai ser destruído. Porque isso não é o importante. Quando diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, está dizendo que isso não tem nenhum valor. Que quando vier a perseguição, que logo depois nós lemos o princípio das dores, que quando formos levados presos diante das autoridades, quando vier a perseguição que ainda não começou completamente, mas vai vir, o fato de você estar ornado de bens materiais, de dádivas, não vai levar você a ficar de pé. O Senhor está nos chamando como igreja, como noiva de Cristo, a estar nos adornando, não de riquezas materiais, não de uma aparência ilusória, não da vanglória das aquisições de bênçãos. Não. Lá em Apocalipse 19, de 7 a 8, depois de você ler, pode ler com calma depois, Apocalipse 19, de 7 a 8, é a cena das bodas do Cordeiro, o casamento, a festa de casamento de Jesus com a sua noiva, a igreja. E ali fala que a noiva já estava ataviada, adornada com linho finíssimo, que são os atos de justiça. Não são as aquisições materiais, são os atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça nada tem a ver com
templos e estruturas ricas. E quando eu estou falando de templos, eu já não estou mais me referindo a templos que se estão construindo por aí. Eu estou me referindo a vidas. Tem vidas que estão se ornando de riquezas, de aquisições, e dando isso como testemunho de vida com Deus, enquanto isso nada tem a ver com vida e intimidade com Deus. Sabe o que são atos de justiça? Fala de se adornar com a riqueza de um caráter segundo o coração de Deus. Não é você estacionar o seu BMW no seu trabalho que vai fazer a diferença. Mas é quando você se posiciona como um homem e mulher de Deus com caráter de Jesus no seu trabalho. Quando você não passa o outro para trás. Quando você não mente. Quando você ora e se sujeita ao seu patrão e o respeita mesmo na ausência dele. Quando você não senta na roda dos escarnecedores, nem participa de motim contra o patrão. É quando você serve ao patrão como que a Cristo, e você, patrão, cuida dos seus empregados como Jesus cuida daqueles que o amam. É a riqueza do caráter de Jesus Cristo. Do que adianta um pai de família que ganha tubos de dinheiro e diz que foi o Senhor que o deu, mas não ama sua esposa como vaso mais frágil. Não respeita a esposa da sua mocidade. Não tem diálogo com os filhos, não gasta tempo para dar atenção aos filhos. Não é um sacerdote dentro de casa que traz a palavra do Senhor para a sua família. Outro ato de justiça é a riqueza de um caráter em Deus que envolve obediência a Deus em tudo. Não uma obediência de conveniência, eu obedeço, desde que não impeça de eu fazer a minha vontade. Não. É uma obediência a Deus, ainda que isso venha de encontro àquilo que você quer. Envolve também a riqueza de um caráter de amor. Caráter que de Jesus em você, que leva você a amar ao próximo como a ti mesmo. A amar de forma prática. O amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. O amor que não se conduz inconvenientemente. O amor que não expõe o outro. O amor que reparte. O amor que considera o que é do irmão ou do outro mais importante do que é o seu. O amor que não compete, que não mente. Esse caráter, a riqueza desse caráter, que é o ato de justiça, fala também de um caráter que envolve santidade. E santidade nada tem a ver com vestes. Não adianta você se vestir com uma saia lá no pé e estar de terno e gravata no culto. E não ter santidade no falar, no agir, no reagir. Santidade quando ninguém está vendo você. Santidade quando ninguém está vendo você, você está trocando de canal na televisão e está passando uma cena de sexo e aquilo não te incomodar e você ver a si mesmo. É quando você liga a televisão e está passando uma novela que só passa adultério, só passa prostituição, engano, lascívia, bruxaria, espiritismo. E você considera aquilo normal. Santidade,
Quando alguém está pedindo para você mentir, e para você não perder o seu emprego, você mente. Santidade, quando você acha que sonegar o imposto de renda para não ter o seu salário desfalcado é normal. Quando receber menos, ainda que seja injusto o que o governo cobra, quem vai se acertar com Deus é o governo, não é você. Você tem que ser santo. Esse ato de justiça também fala de um caráter que envolve coração íntegro. Envolve humildade. A humildade de reconhecer que errou, sem vergonha e medo, e pedir perdão e força em Deus para não errar mais. Um caráter que envolve bondade. Eu sou tão bonzinho. Hoje, esse mês eu recebi 10 mil. E aí eu vou pegar R$1.000 e vou ajudar os necessitados. Isso não é bondade. Bondade não é daquilo que lhe sobra. Bondade é daquilo que lhe faz falta e ainda assim você reparte. Bondade não é o que os fariseus davam no gasofilácio, é a moedinha da viúva pobre. É um caráter que envolve também a generosidade, é muito similar à bondade, que envolve também domínio próprio. Comigo é assim. Eu tenho um temperamento colérico e sanguíneo. Pisou no meu calo, eu piso também. Não. Quem tem caráter de Cristo engole o ranário inteiro. Quem tem o caráter de Cristo engole o sapo, o sapinho, a rã, a perereca e todos os girinos. Por amor a Cristo. Quem tem caráter de Cristo como ato de justiça, sabe ficar calado na hora certa e falar na hora certa. Fala também de mansidão. Eu falei mesmo. Você sabe que eu sou explosivo. Não. Não existe personalidade que uma submissão a Jesus e ao operar dele não seja transformada. Você pode ter nascido explosivo, mas o sangue de Jesus, ele comprou e ele liberta você de toda vã maneira de viver que você herdou. Se seu avô, tataravô, tataravô era explosivo, você não precisa ser. Se você deixa que o caráter de Cristo seja impresso em você. Fala também, o ato de justiça, também fala de um caráter que envolve desapego material. Não, eu tenho que ter uma poupança gorda, eu tenho que juntar. Eu não sei o dia de amanhã. Mas olha só, aquele irmão perdeu tudo numa enchente. Será que não dá para você pegar metade e comprar os móveis dele? Você tem 200 mil na poupança, não dá para você pegar um pouco e comprar os móveis? Não, senão como é que vai ser? E a palavra de Deus diz, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Esse ato de justiça da noiva, do adorno da noiva, também fala de um bom senso diante de Deus e dos homens. Bom senso no falar, bom senso no agir e no reagir, bom senso nas escolhas. E tudo isso com perseverança na força que vem de Deus, não é na sua força. Você há de dizer, mas pastor, isso tudo é lindo e poético, mas eu não consigo viver. Não, realmente não. Na sua força, não. É na sua escolha. Você escolhe se adornar, mas o linho finíssimo já foi dado. Isso tudo já está pronto. Não é no seu esforço, é na sua escolha. Você escolhe
em submissão a Deus. E Deus então vem e te adorna com esse linho. Você escolhe, eu quero esse linho fino, eu quero esses atos de justiça, Senhor. Me ajuda a viver isso. Então o Senhor vem e te ajuda e te fortalece e te leva a ficar adornado com esse linho finíssimo. São as vestes da noiva. Quando você persevera na prática do amor, quando você persevera no viver o fruto do Espírito Santo, até o fim, então você vai ser salvo. Não, pastora, que isso? Eu já fui salva pelo sangue de Jesus, eu também fui. Mas salvação se perde. Você é salvo pelo sangue de Jesus, mas você permanece salvo pela perseverança na prática do amor e em viver o fruto do Espírito Santo de Deus. Que está lá em Gálatas 5. Abre comigo lá em Gálatas 5, tão lido, vamos ler de novo, porque nunca a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala na Bíblia, que não vos canso de vos ensinar as mesmas coisas, que é proteção para vós. Então vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, olha o que diz. Gálatas 5, 22 a 26 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso é viver no Espírito. Você só vai perseverar até o fim e ser salvo se você viver isso aqui na força do Espírito Santo de Deus em você. O Espírito Santo, ele nos ensina a ter nele o real adorno de noiva de Cristo e a frutificar com esse adorno na nossa vida diária. Volta lá para Lucas 21, 19, olha o que diz. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Por isso que diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode perder a sua alma se você não viver no fruto do Espírito Santo de Deus. Também Mateus 24, 13, deixa marcado Lucas, nós vamos voltar lá. Vamos ler lá, ver Mateus 24, 13, olha o que diz. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar da perseguição, das lutas, das dores que vão vir. É um chamado à perseverança. Mas como? Você só persevera se você primeiro estiver se enchendo do Espírito Santo de Deus e se adornando do linho finíssimo. Não tem como ser diferente, meu amado. Não tem como ser diferente. Então o Senhor está te alertando. Fuja desse falso adorno de querer apresentar riquezas, conquistas, triunfalismo e revista-se das vestes santas, do adorno que está em Apocalipse
19, de 7 a 8, que são os atos de justiça dos santos. E adornado a cada dia, se adornando mais e mais e se enchendo mais e mais do Espírito Santo, então o Senhor nos capacita a sermos testemunhas do seu amor, da sua paz, da sua força, da sua santidade, da sua sabedoria, da sua alegria, da sua vida em toda e qualquer circunstância e diante de quem for. Esse vai ser o testemunho nesses últimos dias que vai fazer a diferença. Veja lá em Lucas 21, de 12 a 15. Lucas 21, de 12 a 15. Vou ler de novo. Não vou ler todo, não. No 12 fala que muitos vão lançar mão de nós e vão nos perseguir. E vão nos prender, nos levar até aos templos, aos cárceres, diante das autoridades, dos reis, dos governadores, por causa do nome de Jesus. Aqueles que escolherem viver piedosamente, servindo e amando a Jesus, submissos a Ele, fazendo toda a vontade dEle, vão viver isso. Vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser levados diante das autoridades. E aqui diz no versículo 13, isso vai nos acontecer para quê? Para que nós venhamos a chorar e ficar tristes e somos vítimas. Não. Para que com intrepidez, com ousadia, adornados do linho finíssimo e cheios do Espírito Santo, venhamos a dar testemunho. Como assim, pastora? Como alguém de dentro de uma prisão, com algemas, preso, perseguido diante de autoridades, pode dar algum testemunho? Isso é bom testemunho? É. Isso é testemunho. Não é o que tem sido pregado por aí, mas é o que a Bíblia prega. E isso irá nos acontecer, está escrito aqui, para que nós possamos dar testemunho. E aí diz que nós vamos abrir, não devemos nos preocupar o que vamos falar diante deles, porque quando nós abrirmos a nossa boca, Ele vai nos dar sabedoria. E sabedoria tão grande que as autoridades não vão poder resistir e nem contradizer. Ali, quando você for levado diante das autoridades, não vai contar quantos carros você tem, qual é a quantia que você tem na sua poupança, quais são as lojas de roupa que você frequenta, qual é a sua posição social. Não! Vai contar o quanto você vai estar cheio do Espírito Santo e adornado com linho finíssimo, que são os atos de justiça, para que você possa falar com sabedoria de Deus. Abre lá em Isaías 43, deixa marcado Lucas e vai lá para o Velho Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Olha o que diz. Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 5, diz assim. 43, do 1 ao 5. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Tanto Jacó como Israel aqui está se referindo à igreja do Senhor. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Digno de honra eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Mas antes que se cumpra essa promessa de que ele vai trazer os descendentes, de que ele vai nos honrar, nós vamos passar pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Mas ele fala, não temas, porque você vai passar, a igreja, pelas águas, mas eu vou estar contigo e você não vai se afogar. Você vai passar pelos rios, mas eles não vão submergir você, igreja, porque eu estou contigo, eu te amo. Você vai passar pelo fogo, mas a sua fé não vai se queimar. E nem a chama vai arder em ti, porque eu sou contigo. E aqui mostra que nós não somos testemunhas pela ausência de problemas. O testemunho da noiva, da igreja que o Senhor está levantando nesses dias e que está forjando com fogo purificador. É uma igreja que vai dar testemunho não pela ausência de problemas, mas o testemunho dela é porque ela vai perseverar em confiar no amor de Deus até o fim. É uma igreja que vai entender que o Senhor nos conhece não pelos bens que nós temos. Toda vez que Jesus se referiu a alguém grande é a tua fé, não foi por causa de bens materiais. Foi por cura da alma, do corpo e do espírito. É uma igreja que vai entender que o Senhor, Ele não só nos conhece pelo nome, mas que Ele conhece as nossas entranhas, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas qualidades nele e as nossas fraquezas em nós mesmos. Mas ainda assim, essa igreja entende que é o Senhor que nos sustenta. É Ele que nos dá segurança no seu amor, que lança fora todo medo. É uma igreja que passa pelas altas ondas, que passa pela fogueira da vida, que fica triste, que é abalada, mas não é destruída interiormente. Abre lá em 2 Coríntios 4, de 7 a 11. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Olha o que diz. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro é Deus, o vaso é de barro. Quando o vaso quer mostrar muita glória, pompa e circunstância, não tem verdadeiro tesouro dentro de si. O tesouro é em vaso de barro. Não é um vaso que brilha por fora aos olhos dos homens. É um vaso que brilha por dentro, porque o tesouro está dentro. Para quê? Diz o versículo 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não
desamparados. Em tudo somos abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues, sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E aí? Onde a teoria de triunfalismo entra aqui? Se diz que nós somos entregues à morte diariamente por amor a Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós e através de nós. Então é que nós lemos aqui. Em tudo somos atribulados. A igreja, o Filho do Deus vivo, ele é atribulado. Mas ele não fica angustiado ao ponto de entrar em depressão e querer se matar e não querer mais viver. Não. Os filhos de Deus ficam perplexos diante das circunstâncias, porém não desanimam porque são fortalecidos por Deus. Os filhos de Deus, a noiva de Cristo, ela é perseguida de todos os lados, por todas as injustiças, porém ela não é desamparada por Deus. Os filhos de Deus, a noiva de Cristo, fica abatida diante da tristeza, das circunstâncias, mas não é destruída na sua fé, na sua perseverança em Jesus Cristo. Nós somos vasos de barro. A igreja é feita de vasos de barro, não de vasos de vanglória, de pompa e circunstância, de querer mostrar glória de homem. Aqui diz, no versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz: temos, porém, este tesouro. Que tesouro? Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem um louvor que fala: dai a honra a Deus e não a nós. A honra, a glória de Deus não é nossa, nós somos vasos de barro. E como vasos de barro podemos rachar, podemos lascar devido às pressões da vida. Por isso nós devemos aprender o caminho da casa do oleiro. O caminho de estar aos pés do Senhor e falar: Senhor, como vaso de barro, eu estou com uma rachadura por causa disso. Me ajuda, me quebre e faz de novo, para que o tesouro que há dentro de mim não se perca. O oleiro é o Senhor. E você é o vaso de barro. Como vaso de barro, nós somos conhecidos e sustentados por Deus como vasos de barro. E como vasos de barro, nós entendemos que é uma honra passar pelas circunstâncias difíceis por amor a Cristo. E em meio a essas circunstâncias difíceis, ver Jesus se manifestando através de nós. Para falar a verdade, irmão, irmã, eu não consigo valorizar muito o irmão que diz que ama a Deus porque ganhou o seu BMW, porque tem um apartamento de vista para o mar, porque agora só anda de grife e a sua vida deu uma guinada para o alto.
Amará a Deus assim? Até o ímpio vai dizer que ama a Deus assim. Eu quero ver você amar a Deus quando está vindo um tsunami na sua família. Quando o seu salário é contadinho para a sua sobrevivência. Quando você tem que abrir mão de algumas coisas e ainda assim você adora e ama a Deus. Isso para mim é testemunho. Isso é igualzinho quando Paulo e Silas estavam com as costas rasgadas após terem sido chicoteados e com suas mãos e pés presos a um tronco, numa prisão, num cárcere fétido, sem iluminação, cheio de vazamentos com ratos e tudo mais. E um virou para o outro, vamos adorar o Senhor? Vamos? E começaram a adorar o Senhor. Isso é testemunho. Testemunho é quando Estevão estava sendo apedrejado por pedras enormes diante daqueles que os acusavam injustamente. E ele só falou duas frases. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E aí ele teve uma visão do próprio Senhor recebendo ele na glória. Isso é testemunho. Testemunho é quando Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram, ou vocês adoram a imagem que eu estou mandando adorar, ou vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E aí eles falaram, adorar a imagem nós não vamos adorar, que nós só adoramos a Deus vivo. Se o Senhor quiser nos livrar do meio da chama ardente, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós morreremos queimados e felizes, porque adoramos ao Senhor. Isso é testemunho. Mas ninguém mais quer pregar isso hoje. Já viu como é que é o chamariz? Venha para o culto e pare de sofrer. Isso é uma mentira. Venha para o culto e tenha o seu emprego. Venha ter a sua promoção. De empregado você vai se tornar patrão. É mentira. Me mostra onde está isso na Bíblia. A Bíblia fala que os nossos celeiros ficarão cheios das riquezas insondáveis do Deus vivo. A Bíblia diz que tendo que comer e que vestir, estás contentes. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por que essas campanhas para se ter cada vez mais dinheiro na casa do Senhor? Que tipo de testemunho é esse? Eu vou falar de todo o coração. Eu peço ao Senhor que meu marido ganhe um pouquinho mais para nós vivermos um pouquinho mais folgado. Mas que Deus me livre de ter riqueza. Porque o que eu tenho visto de famílias sendo destruídas, casamentos serem destruídos, jovens se perdendo por amor ao dinheiro. A maior parte das brigas e contendas na vara familiar é por causa de herança e amor ao dinheiro. Mentira? Vamos abrir em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, de 11 a 14. Olha o que diz. Filipenses capítulo 4, de 11 a 14. Antes de eu ler, ao ler juntamente comigo, pensa que quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, o homem que foi usado por Deus para escrever 90% das cartas no Novo Testamento, inspirado por Deus, que foi arrebatado até o
segundo ou terceiro céus, que viu o Senhor Jesus, que tinha uma intimidade profunda com Deus vivo, que fundou, que como apóstolo, que levantou igrejas em várias cidades, que formou vários líderes no Senhor. É ele que está falando aqui. E olha o testemunho que ele dá, se parece com os testemunhos ridículos e nojentos que nós temos ouvido hoje. Olha só, olha o testemunho dele. Versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Na Bíblia, numa outra versão, Bíblia judaica, diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter mais do que o suficiente. Em tudo e de todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Posso todas essas coisas naquele que me dá poder. As pessoas têm usado tudo posso naquele que me fortalece para as coisas boas. Tudo posso. Eu posso ter aquele carrão, eu posso ter aquela roupa linda, eu posso ter aquelas joias, tudo eu posso. Não. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu posso ficar feliz e contente em toda e qualquer situação. Eu posso ficar feliz e contente comprando a minha roupa no brechó ou comprando lá na loja daquele shopping rico que tem na Barra, Village Mall. Eu posso ficar feliz andando de ônibus ou num BMW. Eu posso em Deus ser feliz tendo para comer um churrasco ou um pãozinho com margarina e um leitinho com café. Tá entendendo? Porque a nossa alegria não está vinculada ao ter, mas ao ser. E aqui ele fala, eu posso tanto ser humilhado pelas injustiças, pelas calúnias, como eu também aprendi em Deus e tive força em Deus em ser honrado. Eu posso tanto ter fartura como fome. Eu posso tanto ter abundância como escassez. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando que um filho de Deus, amado por Deus, lavado pelo sangue de Jesus e tendo Jesus Cristo como Senhor, pode passar por essas situações. Quem disse que um filho de Deus não pode ser humilhado? E também pode ser honrado. Quem disse que um filho de Deus não pode ter fartura, como também passar pela fome? Quem disse que o filho de Deus não pode ter abundância, mas também passar pela escassez? E esse texto que eu li está inserido num contexto em que uma igreja estava se unindo para ajudar financeiramente o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala no versículo 14, todavia, vocês fizeram bem se associando na minha tribulação. Significa que o apóstolo Paulo estava passando por tribulação. E tribulação financeira. E a igreja ajudou ele. O apóstolo Paulo.
Então, que frase ridícula é essa que falam? Irmão, você está passando pelo desemprego, pela escassez, você deve estar em pecado ou é falta de fé? Eu queria ver você, quando Jesus voltasse, chegasse na cara do apóstolo Paulo e falasse isso. Em Jesus nós passamos por problemas difíceis, passamos por humilhação, também somos honrados e muito mais honrados por Deus porque pelos homens. Amado, não espere honra e glória de homem, homem é falho, espere honra e glória de Deus. Espere honra e glória de Deus. Em Deus podemos passar por fartura e por fome. Em Deus podemos passar por abundância ou por escassez, mas sempre fortalecidos a perseverar no propósito e na vontade de Deus. Esse é o testemunho da igreja nos finais dos dias. Porque eu te pergunto, a Bíblia nos fala que nos finais dos dias vão vir fomes, guerras, pestes, doenças, perseguição. E aí? Que vai ter, muitos vão ter dinheiro e não vão ter onde comprar. Vai faltar alimento na terra. Vai faltar água, já estamos vendo isso. E aí? Como é que você vai perseverar se você não aprender que a fonte é Jesus e não as suas aquisições, nem a sua conta bancária, nem o quanto você pode fazer ou acontecer? Porque você pode ter o dinheiro que for na sua conta, vão vir tempos em que você vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar. Que as pessoas vão matar umas às outras por causa de comida e de água. E aí? Se você não aprender a depender de Deus, o que você vai fazer? Se você não aprender a ter alegria, paz e perseverança em Deus a despeito das circunstâncias, o que você vai fazer? Hein? Se você não aprender a fixar os seus olhos em Jesus Cristo e não em homens, o que você vai fazer? Nós precisamos aprender, como maior testemunho, continuar confiando no grande e fiel amor de Deus. O nosso maior testemunho é a certeza de que semear em Deus e ir além nele, escolhendo perseverar firmemente em semear a palavra de Deus a despeito das circunstâncias. Isso é um verdadeiro testemunho. É quando, a despeito do que ali acontece, das injustiças, das perseguições, das calúnias, das tristezas, dos vales de lágrimas, a despeito de tudo isso, você escolhe continuar semeando em Deus, confiando nele, anunciando a palavra dele. Abre lá em Isaías 44:8. Isaías 44:8. Olha o que diz. Isaías 44, versículo 8 diz assim. É uma promessa do Senhor. E se ele promete para nós não nos assombrarmos nem temermos, é porque vão vir tempos difíceis. E olha o que diz. Não vos assombreis nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não vos assombrem,
Não sejam tomados por medo. Não temam, porque eu sou Deus. Eu sou a rocha que firma os teus pés. Se você me buscar, se você andar na minha presença, se você andar em santidade, tiver um coração voltado para mim, andar na minha vontade, perseverar em buscar a minha face, em ler a Bíblia, em confiar em mim, eu prometo que eu vou ser seu Deus, que eu vou ser a sua rocha e você vai ser a minha testemunha. Hebreus 12, lá no Novo Testamento, Hebreus 12, de 1 a 3, olha o que diz. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que está querendo dizer aqui? Que diante de tantas testemunhas que nós lemos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, testemunhas que testemunharam perseverança no Senhor, que não amaram as suas próprias vidas em face da morte, mas continuaram amando e não negando ao Senhor, e foram recebidos pelo próprio Senhor Jesus. Diante dessas testemunhas, lancemos fora todo o peso e todo o pecado para correr, porque estamos em tempo de correr e não mais andar. Jesus está voltando para correr com perseverança a carreira que o próprio Deus nos manda correr. Como? Na nossa força? Não, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o fato que ele suportou a cruz, ele morreu na cruz no nosso lugar. Ele suportou ignomínia, deboche, perseguição, dor física, dor emocional, perseguição espiritual. Ele suportou tudo na cruz por amor a nós. Olhando para isso, nós encontramos força, sabendo que ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós de dia e de noite como sumo sacerdote, se compadecendo das nossas fraquezas, nos encorajando, nos adestrando, nos fortalecendo, enxugando as nossas lágrimas e nos dando força para prosseguir. Então a gente não desmaia no meio do caminho. A gente não desiste no meio do caminho. Apocalipse 12. Abre lá em Apocalipse 12. De 10 a 12, olha que diz. Apocalipse 12, de 10 a 12. Diz assim. Então ouvi grande voz que veio do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, Jesus, pois foi expulso o acusador Satanás de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram Satanás, o acusador, por causa de quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram.
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui não fala que eles venceram o acusador, a perseguição, o sofrimento pelas aquisições materiais, pela prosperidade financeira. Não, eles venceram primeiro na força do sangue que foi derramado na cruz por Jesus. Segundo, pela palavra do testemunho, pelo falar santo, pelo um falar firme, por um viver na vontade de Deus. E porque não amaram as suas próprias vidas em face da morte, eu prefiro morrer do que negar a Jesus e negar a palavra dele. Isso é vitória. Tá na Bíblia. Isso é vitória. Pastora, isso é vitória. É uma perseverança de amar a Deus acima até mesmo de nós mesmos. Não é amar a Deus só acima de tudo, de todos, não. É amar a Deus acima de tudo, de todos, inclusive de nós mesmos. E o último item que eu quero ver hoje, do adorno e do testemunho da noiva de Cristo, é que o Senhor não esconde o teor da perseguição por escolhermos amar e servir a Ele em toda e qualquer circunstância. Mas, ao mesmo tempo, Ele promete que podemos estar em suas mãos e que nada nos acontece sem a permissão dEle e com um propósito nele. Nada se perde. Volta lá para Lucas 21, 16 a 19. Vou ler de novo. Lucas 21, 16 a 19. Esse já é o penúltimo texto. Já estamos caminhando bem para o finzinho. Lucas 21, 16 a 19 diz assim. Presta atenção o que está dizendo aqui. Depois diz que não vem dizer que o Senhor não te avisou. Diz aqui. Sereis entregues até por vossos pais, por vossos irmãos, por vossos parentes e por vossos amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, está falando Jesus. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que ele está dizendo aqui? Olha, vai vir tempo difícil. Vai vir tempo que pai vai estar matando filho, filho vai estar matando pai, brigas familiares, gente, ex-esposa mandando ex-marido para a prisão, ex-marido desejando que a ex-esposa morra. São os tempos difíceis. Filhos não querendo falar com os pais, pais amaldiçoando os filhos. São tempos difíceis. Famílias se desestruturando, se odiando, o amor se esfriando. Mas não fiquem atemorizados não, porque eu continuo no trono, o Senhor está falando. Não vai se perder um fio da sua cabeça, porque eu estou no trono e aquele que me teme eu vou cuidar, para que nada se perca. E se você perseverar, você vai ser salvo. E o último texto está em Isaías 49, é o último texto que nós vamos ler hoje. Isaías 49, de 13 a 26. Isaías 49, de 13 a 26, diz assim. É comprido, mas eu vou ler. Isaías 49, de 13 a 26, eu vou ler com calma, é o último texto, vamos lá. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece.
Mas Sião, que fala da igreja de Cristo, diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer do filho que mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente será estreita demais para os moradores. E os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa ao valente, acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas ainda diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e o poderoso de Jacó. O que está falando aqui? De restauração. Está falando que depois da perseguição, depois de tudo, nós vamos poder cantar, nos alegrar, porque vai vir o consolo do Senhor aos aflitos. Ele vai se compadecer dos aflitos. Ele vai dizer: ainda que uma mulher abandone o seu filho que mama, eu nunca vou deixar vocês. Eu nunca vou desamparar vocês. Os destruidores, os assoladores, aqueles que contenderam contra vocês, que perseguiram vocês, eles vão ser lançados fora e vão comer da sua própria carne e beber do seu próprio sangue. Mas eu vou honrar vocês, eu vou ornamentar vocês e cingir vocês como noiva com vidas que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer filhos espirituais a vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou trazer filhos para vocês. Eu vou trazer para vocês reis e rainhas que vão ser ama desses filhos, porque a minha igreja vai ser feita de reis e rainhas aos meus pés. E aqueles que esperam em mim não serão envergonhados. Por isso, continue esperando em mim, porque vocês vão ser honrados, e por causa de vocês, todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor
eu sou poderoso. Mas se você perseverar, você vai experimentar essa restauração. Se você perseverar, você vai experimentar a minha força e a minha proteção. Se você perseverar, você vai experimentar a minha multiplicação. Se você perseverar, você vai colher da semeadura. Semeadura que foi feita com choro, com lágrimas, com dor. Mas você vai colher dessa semeadura. Se você perseverar, você vai experimentar a promessa da honra. Se você perseverar, você vai experimentar da minha verdadeira justiça. Assim diz o Senhor. Amém? Então o adorno da igreja, o testemunho da igreja, não é nada que tem sido falado por aí. Não são as aquisições materiais. Não é o triunfalismo, é a perseverança, é a santidade, é um coração reto, é a bondade, é a generosidade, são os olhos fixos nele, é a perseverança em amá-lo e servi-lo. Amém? Que você ouça de novo essa palavra quantas vezes for necessário, e que você esteja se adornando do verdadeiro adorno e da verdadeira veste da noiva de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.